Oi, pessoal. Hoje é domingo, domingo nublado, domingo intocado, domingo de Páscoa, domingo de para muitos reflexão sobre valores, né, valores cristãos. Eu queria aproveitar minha rotina aqui de reflexão para refletir um pouquinho sobre um valor que se chama, o pessoal costuma dizer valor do século XXI, que é a colaboratividade, né? Como cada vez mais a gente tá aprendendo nesse período aí de pandemia e trancado em casa, transformando a nossa vida em uma vida absolutamente virtual, né? Profissionalmente, socialmente, até de forma familiar. A gente tá com poucos familiares presencialmente. Enfim, a gente até esquece o que é carne e osso. E eu queria aproveitar para refletir sobre a colaboratividade, que não deixa de ser uma coisa meio simbiótica, né? Assim, uma coisa de troca mesmo, de um depender do outro, uma interrelação. É, e aí hoje, assim, o que me motivou mais a falar é porque eu vi um vídeo gravado há uma semana atrás com o Marcelo Gleiser, um cara que eu sou extremamente fã, sempre acompanhei. Ele falou com a Jovem Pan semana passada e algumas coisas que ele falou ali mexeram bastante comigo, que vem muito de encontro ao que eu penso. E assim, o cara tem autoridade máxima para falar, é cientista, né? Ele falou várias coisas que me marcaram. Uma delas foi a seguinte: a gente tende a querer viver em tribos, até no futebol, cada um torce para um time e tal. E na verdade, a gente, nesse momento de um vírus atacando a humanidade, a gente é um time só. A gente é uma tribo só, então a gente não precisa considerar a tribo do lado como inimigo. Não é abrir mão das nossas diferenças e de como a gente pensa, mas é se ver como uma coisa só. E ele está certo, porque é um vírus cujo hospedeiro é o ser humano. Então o vírus está se reproduzindo na gente. A gente é hospedeiro, a gente é hóspede dele, né? Então, assim, não adianta ficar a gente brigando entre si e o vírus se aproveitando e ponto. A gente vai ter que lutar junto contra isso, né? Isso isso é uma coisa que ele falou que mexeu muito comigo. Mas uma coisa também, assim, há uns dias atrás, o Papa Francisco falou que esse vírus e o Covid e tal era meio que uma resposta da natureza à maneira como nós estávamos a tratando, né? E aí eu achei aquilo ali, olha que eu adoro as coisas do Papa Francisco, mas eu falei, o que ele está querendo dizer com isso? O que diretamente tem a ver a questão de maltrato da natureza com a chegada desse vírus? Fiquei pra mim, né? Mas enfim, hoje, quando o Marcelo, no vídeo, né? Eu vi hoje o vídeo, quando ele fala que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que tirar lições, não é acabar essa temporada e daqui a pouco tá esquecendo e fazendo tudo igual. Ele lembrou de algo que não é que eu não soubesse, mas eu não fico pensando nisso o tempo todo. Ele lembrou de algo muito importante. A Terra tem bilhões de anos. 4 bilhões, algo assim, muito tempo. E a gente só tem 200 mil anos, o ser humano. Então, assim como a gente chegou, a Terra já existia, a gente pode ir embora e a Terra vai continuar rodando, sem a gente. Né? Então, assim, a gente depende muito mais da Terra para viver do que a Terra, do que o planeta depende de nós. Então, a gente não pode ter uma relação parasítica, como ele falou. A gente não pode ser um parasita do planeta. A gente tem que ser simbiótico. Né? A gente tem que dar e receber, ajudar para ser ajudado. Isso eu estou falando em relação ao planeta que a gente vive. E aí ele lembrou de uma coisa assustadora. Se você for olhar os polos do planeta Terra, eles são de gelo, né? São polos gelados, tudo congelado. Se você começa a considerar as calotas derretendo, né? O gelo derretendo, você vai começar a ter notícias de doenças adormecidas, doenças que a gente nem conhece, de tempos que o ser humano nem existia, que estão ali congeladas nos polos. Então você vê que a questão climática é tão séria que ela vai acabar trazendo doenças, entre aspas, novas para nós, seres humanos. Então não há muita saída para a gente se a gente quiser existir, subsistir, resistir. A gente vai precisar ter esse olhar de unidade dentro das diferenças e de colaboratividade. Aí vale para tudo. Vale para trabalho colaborativo. A gente já entendeu que a gente pode trabalhar com um cara lá do outro lado do planeta. A gente já entendeu que a gente pode manter a nossa empresa de pé, cada um trabalhando da tua casa. Aos trancos e barrancos, cansado, sob pressão, tudo isso eu entendo, mas pode. Assim, hoje a gente consegue
Então, a gente vai ter que abrir mão do individualismo, a gente vai ter que abrir mão de uma certa competitividade inútil, porque a gente se vê absolutamente impotente diante do que a gente está vendo no mundo, né? Então, ser individualista aqui ou competir com outro do lado para ser melhor é inútil. A gente vai ter que dar as mãos, vai ter que ser mais colaborativo, vai ter que ser mais parceiro. E eu estou falando isso globalmente. Porque só dessa maneira, eu acho que a gente conseguiria sobreviver por mais alguns milhares de anos. E o Marcelo, assim, tem que agradecer a ele. Eu acho que ter visto isso hoje, ao mesmo tempo que dá uma angústia existencial profunda num dia que já não é lá grande coisa. Eu não tô grande coisa hoje, mas eu tenho que agradecer a ele porque me faz pensar e vem de encontro ao que eu penso em relação até a assuntos como inovação, empreendedorismo, futurismo. A colaboratividade ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, ela tem que ser raiz mesmo. A gente tem que embutir isso no nosso mindset. Eu tinha que terminar falando mindset até como uma espécie de piada. Eu sei que isso é jargão, tô de saco cheio também, mas assim, não há palavra que defina melhor isso. É a mentalidade que tem que mudar, né? Então eu deixo vocês aí com essa reflexão que eu acho muito importante, é uma coisa muito séria. Os dias que virão não serão melhores, né? E como a gente está todo mundo cansadíssimo de ficar em casa, a gente acha que pode afrouxar. Não pode. A gente vai ter que aguentar firme a saudade, o saco cheio de ficar em casa, a falta de um monte de coisas que a gente está sentindo. A gente vai ter que aguentar para poder sair dessa, tá bom? Até a próxima.